Milionário falido. Depois de muita insistência, deixa uma menina dormir em sua casa. Mas ele jamais poderia imaginar que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal Histórias Comoventes. Agora sim podemos começar. A tempestade varre a colina com força descomunal. O som intenso de uma chuva torrencial, gotas escorrendo pelas janelas de uma imponente mansão, isolada no topo de uma colina. O vento assobia pelas árvores ao redor, enquanto relâmpagos iluminam brevemente o interior vazio e frio do local. Nem todas as tempestades destroem. Algumas têm o poder de transformar vidas. Era exatamente isso que aquela noite estava prestes a fazer. Eduardo, um homem de aparência cansada, sentado em uma poltrona luxuosa, mas desgastada. Ele observa, com um olhar distante, a lareira apagada. Apesar da grandeza ao seu redor, há sinais de decadência. Móveis cobertos por lençóis, poeira nos cantos, garrafas de uísque vazias ao chão. Eduardo, em seus 40 e poucos anos, é um homem que já teve tudo e agora vive apenas da memória do que perdeu. O som da campainha tocando insistentemente. Eduardo franze a testa, ignorando o som. Mas a campainha persiste. Ele solta um suspiro de impaciência, pega seu casaco e caminha lentamente até a porta. Eduardo, murmura. Quem, em sã consciência, estaria aqui no meio dessa tempestade? Ao abrir a porta, ele se depara com uma menina encharcada, não mais que 10 anos, com cabelos grudados ao rosto e um olhar de desespero. Ela abraça uma mochila velha contra o peito, os dentes batendo de frio. Por favor, moço, eu não tenho família, moro na rua, só quero um lugar para ficar, até a chuva passar, prometo que não vou incomodar. Eduardo a encara, atordoado. Ela parece tão pequena e frágil, mas há algo em seu olhar que o desestabiliza. Mesmo assim, sua voz sai dura e fria. Isso aqui não é abrigo. Volte para onde veio. Ele tenta fechar a porta, mas a menina coloca a mão, tremendo de frio. Eu não tenho para onde ir. Estou há horas nessa chuva. Por favor. Só uma noite. Eduardo hesita por um momento, sua expressão rígida suavizando levemente. Ele finalmente abre a porta por completo, com um gesto de impaciência. Está bem. Mas só uma noite. E sem perguntas. A menina entra, agradecendo baixinho. Eduardo observa enquanto ela tira a mochila e olha ao redor, claramente impressionada com a grandiosidade da mansão, apesar de seu estado decadente. Mais tarde, na sala de estar, a menina está enrolada em um cobertor perto da lareira, que Eduardo acendeu com relutância. Ela está sentada no chão, os olhos curiosos percorrendo as estantes cheias de livros antigos, troféus empoeirados e um porta-retrato de vidro quebrado. O senhor mora aqui sozinho? Parece tão triste. Eduardo, sentado em sua poltrona, tomando outro gole de uísque, lança um olhar severo para a menina. Eu moro sozinho porque prefiro assim. E não é da sua conta. Ela baixa a cabeça, intimidada, mas não deixa de observar tudo ao redor. Seus olhos param em um relógio antigo na parede, que está parado há anos. Ela parece fascinada pelo objeto, mas não diz nada. Desculpe perguntar, mas por que não arruma o relógio? Ele é tão bonito. Por que eu não ligo para ele? Assim como não ligo para opiniões de crianças curiosas. A menina morde os lábios e desvia o olhar. Apesar da resposta ríspida, Eduardo percebe que há algo diferente nela. Ela não parece apenas uma criança perdida. Há uma calma inquietante em sua presença. Durante a madrugada, Eduardo acorda com um barulho vindo da cozinha. Ele desce, irritado,
imaginando que a menina estivesse aprontando algo. Ao entrar, a encontra mexendo em um álbum de fotos que estava em cima da geladeira. Ela está sentada no chão, com a mochila ao lado, segurando o álbum com cuidado. Eduardo fica furioso. O que você pensa que está fazendo? Eu disse para não mexer nas minhas coisas. A menina se levanta de um pulo, deixando o álbum cair no chão. Eduardo pega o objeto e o folheia rapidamente, parando em uma foto de sua ex-esposa, sorrindo ao lado dele em tempos mais felizes. Ele fecha o álbum com força. Saia da cozinha. Agora. A menina hesita por um momento, os olhos brilhando com lágrimas, mas decide falar. Desculpe, mas... eu conheço essa mulher. Ela era minha mãe. Eduardo fica imóvel, como se tivesse levado um golpe. Ele encara a menina, incrédulo. O quê? Isso é impossível. A menina balança a cabeça, determinada. Minha mãe tinha uma foto igual a essa. Ela dizia que o homem da foto era alguém que ela amava muito, mas que ele nunca soube sobre mim. O silêncio na sala é esmagador. Eduardo, incapaz de processar o que acabará de ouvir, aperta o álbum com força. Pare de inventar histórias. Vá para o seu quarto e não saia até eu mandar. A menina, magoada, pega sua mochila e sai correndo para o quarto onde Eduardo a deixou dormir. Eduardo fica sozinho, olhando para a foto. Mais tarde, Eduardo abre uma gaveta trancada em seu escritório e retira uma carta antiga, escrita por sua ex-esposa. Ele a lê novamente, enquanto trovões iluminam a sala. Algumas tempestades revelam verdades enterradas. Outras deixam marcas impossíveis de apagar. Eduardo está sentado em sua poltrona no escritório. Na mão, a carta que encontrou na gaveta. Ele relê o texto várias vezes, focando em uma frase específica. Eduardo, eu sei que você nunca vai me perdoar por partir assim, mas havia razões que não pude explicar. Você era um homem tão ambicioso, tão cheio de sonhos. Eu não queria ser um obstáculo. Porém, deixei algo para trás, algo que deveria ser parte de sua vida. Talvez um dia você descubra. Eduardo fecha a carta com força. Ele ainda não consegue aceitar o que a menina disse. Isso não pode ser verdade. Ela teria me contado. Mas, no fundo, há algo em seu coração que o faz duvidar de sua própria certeza. Ele pega o álbum de fotos novamente e encara a imagem de sua ex-esposa. Os olhos da menina, sua expressão, as semelhanças que Eduardo não consegue ignorar. No dia seguinte, Eduardo encontra a menina na sala, olhando fixamente para o relógio antigo na parede. Ela está com sua mochila ao lado, mas parece completamente absorta no objeto. Por que está aí parada? Eu não disse para não mexer em nada. A menina se vira para ele, tímida, mas responde com uma tranquilidade surpreendente para alguém tão jovem. Esse relógio não está quebrado. Ele só precisa ser ajustado. E o que você sabe sobre isso? Sem responder, ela sobe em uma cadeira, abre a tampa do relógio e, com movimentos rápidos e precisos, mexe nos mecanismos internos. Eduardo observa, primeiro com incredulidade, depois com curiosidade. De repente, o relógio começa a funcionar. O som das badaladas preenche a sala pela primeira vez em anos. Eduardo fica surpreso, mas tenta esconder. Quem te ensinou a fazer isso? Ninguém. Eu só sei. Ele a encara por um momento, intrigado. Não é comum encontrar uma criança de 10 anos que entenda os mecanismos de um relógio antigo. Enquanto a menina explora a mansão, Eduardo observa de longe, tentando entender quem ela realmente é. Ela demonstra uma curiosidade impressionante, examinando cada detalhe dos objetos antigos, mas sem tocar em nada sem permissão. Ele finalmente a confronta. Você disse ontem que conhecia minha ex-esposa. Sua mãe. Por que você acha que isso me importa? A menina respira fundo antes de responder. Minha mãe sempre falou sobre o quanto você era especial.
Mas ela também disse que nunca teve coragem de contar sobre mim. Eu só queria te conhecer e entender por que ela te amava tanto. Eduardo não sabe como responder. Ele tenta manter sua frieza, mas as palavras da menina o atingem. Durante o dia, Eduardo resolve testá-la, ainda desconfiado de suas intenções. Ele a leva para o escritório, onde há uma pilha de documentos velhos e esquecidos relacionados à sua falência. Já que você acha que pode me ajudar, por que não organiza isso? A menina pega os papéis com seriedade e começa a examiná-los. Em questão de horas, ela não apenas organiza os documentos, mas também encontra erros em cálculos antigos e aponta um contrato que Eduardo havia ignorado. Esse contrato aqui parece que ainda é válido. Você pode recuperar o que perdeu, se fizer isso do jeito certo. Eduardo olha para ela, chocado. Ele verifica o que ela apontou e percebe que ela está certa. Como você sabe disso? Quem te ensinou? Ninguém me ensinou. Eu só consigo entender números e padrões. Sempre foi assim. Essa revelação deixa Eduardo ainda mais intrigado. Ele começa a perceber que a menina não é apenas uma criança comum. Ela tem habilidades excepcionais. Naquela noite, Eduardo entra no quarto onde a menina está dormindo. Ele observa por um momento, antes de finalmente sentar ao lado dela. Você disse que é minha filha. Se isso for verdade, eu quero saber a verdade completa. A menina, sonolenta, senta-se na cama e encara Eduardo com os mesmos olhos que ele viu na foto da ex-esposa. Eu não queria que você descobrisse assim. Mas é verdade. Minha mãe sempre disse que você era meu pai. Mas que nunca contou porque achava que você estava ocupado demais com o trabalho. Quando ela se foi, eu fiquei sozinha. Eduardo sente uma onda de culpa e arrependimento. Ele percebe que todas as humilhações que a menina suportou desde que chegou foram injustas. Por que você veio até aqui? Por que agora? Porque eu não tinha mais ninguém. E porque eu queria te conhecer, mesmo que você não me quisesse. As palavras dela o atingem como um soco. Eduardo se levanta e sai do quarto, deixando a menina sozinha. Eduardo vai até o escritório novamente, mas dessa vez não está pensando em uísque ou em seu passado sombrio. Ele encara a foto da ex-esposa e a carta que ela deixou. Pela primeira vez em anos, Eduardo sente que tem algo a perder, e algo a lutar. Algumas verdades vêm para nos salvar. Outras, para nos confrontar com quem realmente somos. O dia amanhece silencioso na mansão, exceto pelo som da chuva que ainda persiste lá fora. Eduardo está sentado à mesa do café da manhã, olhando para o relógio na parede que agora funciona graças à menina. Ele mexe distraidamente na xícara de café, perdido em pensamentos. Pouco depois, a menina aparece na cozinha, ainda com o cobertor nos ombros. Ela hesita antes de entrar, parecendo cautelosa. Bom dia. Eduardo não responde de imediato. Finalmente, ele gesticula para que ela se sente. Você comeu alguma coisa ontem à noite? Ela balança a cabeça negativamente, olhando para a mesa. Ele suspira e coloca um prato com pão na frente dela. Coma. Não posso deixar que desmaie no meio da casa. A menina pega o pão lentamente, comendo em silêncio. Eduardo observa seus gestos discretamente, ainda tentando entender como uma criança tão jovem pode ser tão calma e introspectiva. Mais tarde, enquanto Eduardo organiza papéis em seu escritório, a menina aparece na porta. Ela hesita, mas finalmente pergunta: precisa de ajuda? Eu posso organizar esses documentos como fiz ontem. Você já fez o suficiente. Ela baixa os olhos, mas insiste. Não quero ficar sem fazer nada. E sei que preciso provar que não estou aqui para causar problemas. Eduardo encara a menina por alguns instantes, depois empurra uma pilha de documentos para ela. Certo. Vamos ver se você realmente sabe o que está fazendo. A menina se senta e começa a trabalhar. Eduardo, de longe,
Observa enquanto ela analisa os papéis com precisão surpreendente, murmurando números e anotando pontos importantes. Esses contratos aqui têm cláusulas que não foram bem executadas. Acho que você pode reaver parte do valor se renegociar. Eduardo pega os papéis e confirma, incrédulo. Ela estava certa novamente. Você realmente entende disso? Como alguém da sua idade pode fazer isso? Minha mãe dizia que eu sempre tive facilidade com números. Eu só gosto de organizar as coisas, acho. Eduardo sente um leve orgulho pela primeira vez, mas não demonstra. Naquela tarde, enquanto a menina explora a mansão, Eduardo continua tentando entender como lidar com a situação. Ele percebe que ela está curiosa, especialmente com alguns objetos antigos que ela encontra em um cômodo trancado. Por que essa porta estava fechada? Parece que ninguém entra aqui há anos. Eduardo se aproxima, olhando para o cômodo. Dentro, há caixas com objetos de sua antiga empresa, documentos, troféus, maquetes de projetos antigos. Esse era o meu escritório principal, antes de tudo desmoronar. Não gosto de lembrar disso. A menina vasculha os objetos, mas encontra algo que a deixa intrigada. Um pequeno cofre antigo, com uma trava que parece danificada. O que tem aqui dentro? Eduardo olha para o cofre e responde de forma brusca. É só um pedaço do passado. Deixe isso quieto. Mas a menina não parece convencida. Ela observa o cofre com atenção, como se sentisse que havia algo importante escondido ali. À noite, enquanto Eduardo está na sala, a menina aparece com uma folha de papel na mão. É uma das anotações que ela encontrou em meio aos documentos antigos. Eu estava olhando isso. Esse projeto aqui. Parece que ele foi abandonado, mas era uma ideia boa. Eduardo pega o papel, reconhecendo imediatamente o esboço de um empreendimento que ele tentou lançar antes de sua falência. Esse projeto foi sabotado pelos meus sócios. Eles roubaram a ideia e me deixaram com as dívidas. A menina franze a testa, processando as informações. Se eles roubaram, por que você não fez nada para recuperar? Porque quando você cai, ninguém quer ouvir suas reclamações. Eles usaram contratos mal escritos e manipularam o sistema. Eu perdi tudo. A menina olha para ele com uma intensidade que Eduardo não esperava. Mas você ainda pode lutar. Ainda tem algumas coisas aqui que podem ser usadas contra eles. Eduardo ri, amargo. E o que você entende sobre lutar contra tubarões como eles? Eu sei que, às vezes, os tubarões subestimam os peixes pequenos. E é aí que eles perdem. As palavras da menina o surpreendem. Pela primeira vez, ele percebe que essa criança tem uma força que vai além da inteligência. No dia seguinte, a menina insiste em abrir o cofre antigo que Eduardo havia ignorado por anos. Depois de mexer na trava por um tempo, ela consegue abrir. Dentro, eles encontram uma série de documentos antigos, incluindo contratos que Eduardo pensava estarem perdidos. Entre eles, há uma carta de um de seus antigos sócios, mencionando os planos para sabotá-lo. Eduardo pega os papéis, seu rosto se transformando à medida que lê. Esses desgraçados. Eu sabia que eles tinham armado contra mim. A menina o observa, séria. Isso significa que você ainda pode provar que estava certo. Mas vai precisar de ajuda. Eduardo olha para a menina, percebendo quanto ela já o ajudou em tão pouco tempo. Mais tarde, naquela noite, Eduardo está no escritório, observando a menina dormir no sofá. Ele pensa no quanto foi cruel com ela desde que chegou e no quanto ela mudou sua vida em poucos dias. Às vezes, o que precisamos para nos reerguer está bem diante de nós. Mas reconhecer isso exige coragem. Eduardo pega o telefone, algo que não fazia há anos. Ele liga para um contato antigo. Preciso marcar uma reunião. Acho que tenho algo grande para resolver. Amanhã na mansão é diferente das anteriores. Pela primeira vez, Eduardo parece agitado, andando de um lado para o outro em seu escritório,
com os papéis recuperados do cofre espalhados pela mesa. Ele revisa cada linha, cada detalhe, com o mesmo brilho nos olhos que ele tinha nos seus tempos áureos de empresário. A menina observa de longe, encostada na porta, segurando sua mochila. Eduardo finalmente percebe sua presença. Está só olhando ou pretende fazer alguma coisa? Ela entra devagar, com um olhar hesitante. Eu estava pensando, se você quer mesmo resolver isso, vai precisar ser mais rápido que eles. Não deve ser fácil enganar pessoas que estão sempre na frente. Eduardo para de mexer nos papéis e a encara. E você sugere o quê? Que eu use truques de mágica? Não. Só usar o que eles não têm. Alguém como eu. Ela se aproxima da mesa, puxando uma folha de papel e rabiscando números e esquemas. Eduardo observa enquanto ela detalha um plano simples, mas estratégico. Eles roubaram seus contratos, mas você ainda tem as ideias originais. Se conseguir adaptar isso para algo que eles não esperam, pode se antecipar e criar algo novo. Eduardo ergue uma sobrancelha, impressionado. Você tem mesmo 10 anos? Parece que viveu muito mais do que isso. Minha mãe dizia que a vida ensina rápido para quem não tem escolha. Eduardo sente um peso em suas palavras, mas não responde. Enquanto Eduardo revisa os documentos com a ajuda da menina, ele recebe uma ligação inesperada de um antigo amigo, que havia trabalhado com ele antes de sua queda. Eduardo, ouvi dizer que você está mexendo nos velhos contratos. Tome cuidado. Se eles souberem que você está tentando voltar, vão acabar com você. Já fizeram isso uma vez. Não podem me destruir mais do que já destruíram. Eles podem. E farão, se acharem que você é uma ameaça. Eduardo desliga o telefone, sentindo um calafrio. Ele olha para a menina, que está concentrada em organizar os papéis, e pensa na vulnerabilidade dela. Pela primeira vez, ele sente medo, não por si mesmo, mas por ela. Eduardo decide seguir o plano da menina e entra em contato com antigos parceiros comerciais para tentar reconstruir parte de seus negócios. Ele marca uma reunião em um café da cidade, levando a menina consigo. Na mesa, Eduardo apresenta a ideia adaptada que a menina ajudou a criar. Este projeto tem potencial para ser algo que nunca foi visto antes. Preciso de apoio para lançá-lo. Os homens o encaram com ceticismo. Eduardo, você era bom no que fazia. Mas esse tempo já passou. Por que deveríamos confiar em você agora? Antes que Eduardo responda, a menina intervém. Porque ele tem algo que vocês não têm: coragem de recomeçar. Vocês podem ficar sentados aí, vendo as mesmas pessoas dominarem o mercado, ou podem ser os primeiros a apostar em algo diferente. Os homens ficam surpresos com a intervenção da menina. Ela continua falando com uma convicção que impressiona até mesmo Eduardo. E, se não quiserem apostar nele, tudo bem. Vocês podem assistir de longe quando ele conseguir sem vocês. Após um momento de silêncio, um dos parceiros sorri. Você é esperta, garotinha. Talvez seja a hora de reconsiderar. De volta à mansão, Eduardo e a menina começam a trabalhar em um protótipo do novo projeto. Ele está mais animado, mas a menina parece distante. Você foi incrível hoje. Conseguiu convencer aqueles caras em menos tempo do que eu. Ela não responde, continuando a mexer em uma planilha. Eduardo percebe e se aproxima. Por que está tão calada? Porque você nunca pediu desculpas. Eduardo fica confuso. Desculpas? Pelo quê? Por tudo. Por ter me tratado como se eu fosse um incômodo. Por nunca ter perguntado sobre minha mãe. Por nunca ter perguntado sobre mim. Eduardo sente o peso das palavras dela. Ele tenta falar algo, mas percebe que não tem desculpas. Você está certa. Eu errei. Mas estou tentando melhorar. Não é suficiente, eu sei, mas é tudo que posso fazer agora. A menina não responde, mas Eduardo percebe que suas palavras tiveram algum efeito.
Enquanto Eduardo tenta avançar com seus planos, um de seus antigos sócios descobre que ele está tentando se reerguer. O homem, Carlos, vai até a mansão para confrontá-lo. Você tem coragem, Eduardo. Mas acho que esqueceu quem manda. Eduardo tenta manter a calma, mas Carlos percebe sua insegurança. Ele olha para a menina, que está escondida atrás de uma porta, observando. E quem é essa garotinha? Parece que você está adotando órfãos agora. Eduardo se coloca na frente dela, protegendo-a. Deixe-a fora disso. Isso é entre nós. Você está mais fraco do que eu pensava. Se continuar com isso, vou garantir que você nunca se levante de novo. Carlos sai, deixando Eduardo abalado. Naquela noite, a menina se aproxima de Eduardo, que está sentado no escritório, parecendo derrotado. Você não vai desistir, vai? Eduardo olha para ela, e algo dentro dele se acende novamente. Eu já desisti uma vez. Não vou cometer o mesmo erro. A menina sorri levemente. Pela primeira vez, Eduardo percebe que, apesar de todas as mágoas, ela acredita nele. Às vezes, é preciso enfrentar os fantasmas do passado para construir um futuro mais forte. A manhã seguinte começa com um ar pesado na mansão. Eduardo está no escritório, examinando os documentos que a menina organizou. A conversa com Carlos ainda ecoa em sua mente, mas ele sabe que não pode recuar agora. A menina aparece na porta, segurando uma folha rabiscada. Fiquei pensando sobre o que você disse, e sobre o que aquele homem disse. Se ele está tão preocupado com o que você está fazendo, significa que você está no caminho certo. Eduardo olha para ela, impressionado com a maturidade em suas palavras. Você não entende como esse jogo funciona. Eles são poderosos. Eu já perdi uma vez. Não quero perder de novo. Mas agora você não está sozinho. As palavras dela atingem Eduardo como uma verdade que ele nunca havia considerado. Pela primeira vez, ele percebe que a presença dela lhe dá uma nova força. Enquanto eles trabalham juntos, Eduardo percebe que a menina tem uma habilidade impressionante para enxergar padrões e prever o comportamento dos outros. Como você consegue pensar tão rápido? Parece que está sempre 2 passos à frente. Minha mãe dizia que eu gosto de quebra-cabeças. Eu só vejo as peças onde outras pessoas não veem. Enquanto analisam os documentos, a menina encontra algo inesperado. Uma escritura de uma propriedade que Eduardo havia esquecido. Era um pequeno galpão industrial que ele usava para protótipos em sua empresa antes da falência. Por que você nunca usou isso? Parece que ainda está no seu nome. Eduardo pega o documento e franze a testa. Eu pensei que isso tinha sido tomado quando perdi tudo. Mas parece que eles esqueceram disso. Então use isso. Recomece aqui. Eduardo percebe que com a sua falência ele caiu tão fundo que não conseguia enxergar direito as coisas ao seu redor. A ideia da menina reacende uma chama em Eduardo. Ele percebe que aquele galpão pode ser a chave para criar algo novo, longe do controle de Carlos e seus aliados. Enquanto Eduardo e a menina trabalham para reativar o galpão, Carlos descobre o que estão fazendo. Ele vai até a propriedade e confronta Eduardo novamente, mas desta vez com um tom mais agressivo. Você realmente não aprende, não é? Está cavando sua própria cova. Eduardo tenta manter a calma, mas Carlos dá um passo à frente, apontando para a menina. E você? Garotinha esperta, hein? Fique fora disso antes que se machuque. A menina não recua. Ela encara Carlos com firmeza, e suas palavras são afiadas. Você tem medo dele. É por isso que está aqui. Porque sabe que ele pode vencer. Carlos ri, mas há algo em seu olhar que revela desconforto. Ele se vira para Eduardo. Último aviso. Eduardo. Desista, ou vou garantir que você nunca se levante de novo. Carlos sai, deixando Eduardo e a menina sozinhos. Eduardo sente um nó na garganta ao perceber o quanto ela corre perigo apenas por estar ao lado dele.
Naquela noite, Eduardo e a menina estão no galpão, revisando projetos antigos e elaborando novas ideias. Ele para por um momento e olha para ela. Eu preciso te dizer algo. A menina levanta os olhos, curiosa. Eu errei muito com você. Desde o momento em que você apareceu, eu fui cruel. Talvez porque eu não soubesse como lidar com tudo isso. Mas você é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. A menina sorri timidamente, mas seus olhos brilham com emoção. Eu só queria ajudar. E, talvez descobrir quem você é. E quem eu sou. Alguém que ainda pode mudar. Se quiser. Eduardo e a menina têm um momento de reflexão. Ele observa a propriedade que agora será o ponto de partida para sua nova empresa. Você mudou tudo. Eu achei que minha vida estava acabada. Mas você me mostrou que ainda havia algo para lutar. A menina o encara com um sorriso tímido. Você também me mostrou que eu não preciso enfrentar tudo sozinha. Obrigada, pai. Eduardo sente o coração apertar ao ouvir essa palavra. Ele a abraça, finalmente aceitando completamente seu papel como pai. Enquanto organizam os papéis, Eduardo encontra o bilhete da ex-esposa que a menina separou. Ele o lê em silêncio, as palavras tocando fundo em seu coração. Eduardo, se você estiver lendo isso, significa que ela encontrou você. Cuide dela. Ela é o melhor de nós dois. Às vezes, o que perdemos não é um fim, mas o início de algo maior. Eduardo fecha o bilhete, os olhos cheios de lágrimas. Ele olha para a menina, que está concentrada em um desenho de um protótipo, sem perceber o momento emocional dele. Eduardo decide que é hora de enfrentar Carlos e seus aliados de vez. Ele convoca uma reunião em um grande escritório comercial, onde planeja apresentar as provas de sabotagem e expor as falcatruas dos sócios. Antes de sair, ele e a menina têm um momento breve, mas significativo. Você é minha filha. Eu sei disso agora. Não importa o que aconteça, quero que saiba que estou orgulhoso de você. A menina o abraça, algo que ela nunca tinha feito antes. Eu também estou orgulhosa de você. Eduardo começa a apresentar os documentos que encontrou no cofre, incluindo provas de que Carlos e os outros dois manipularam contratos para sabotar sua empresa e roubar suas ideias. Ele coloca as folhas sobre a mesa, uma a uma, enquanto explica cada detalhe. Vocês achavam que tinham apagado todos os rastros, mas esqueceram disso. Esse contrato aqui prova que vocês desviaram fundos de uma das nossas maiores parcerias. E essa carta? Ele levanta a carta assinada por um dos antigos aliados de Carlos. Essa carta confirma o que eu sempre soube. Vocês armaram para me tirar do jogo. Carlos mantém a expressão confiante, mas é evidente que está incomodado. Isso tudo é irrelevante. Você acha que pode aparecer aqui, depois de todos esses anos, e nos ameaçar com papéis velhos? Ninguém vai acreditar em você. A menina, que estava quieta até então, finalmente fala. Talvez ele não precise que todos acreditem. Só precisa de uma pessoa. Carlos a encara, confuso. E o que você sabe sobre isso, garotinha? Eu sei que às vezes as pessoas subestimam quem parece pequeno. Mas é aí que elas se enganam. Eduardo sorri levemente, admirando a coragem dela. Carlos tenta virar o jogo, levantando e falando com um tom ameaçador. Escute aqui, Eduardo. Você acha que essas provas vão te salvar? Eu ainda tenho contatos. Ainda tenho poder. Posso acabar com você novamente, e dessa vez não vai sobrar nada. Mas, nesse momento, a menina tira algo de sua mochila. Um pendrive. Ela o coloca sobre a mesa, olhando diretamente para Carlos. Isso aqui tem todas as transações que você tentou esconder. Encontrei quando mexi nos arquivos antigos da empresa. Acho que as autoridades vão gostar de ver. Carlos congela. Ele pega o pendrive e o encara como se fosse uma bomba prestes a explodir. Você está blefando. Não tem nada aí. Então conecte e descubra.
Carlos hesita, o suor escorrendo pela testa. Alberto e Miguel começam a se afastar dele, percebendo que a situação está fora de controle. Carlos: você disse que tinha resolvido tudo. Se ela estiver falando a verdade, estamos todos encrencados. Carlos, furioso, aponta o dedo para Eduardo. Você acha que venceu, Eduardo? Isso aqui não muda nada. Mas Eduardo, agora confiante, se levanta. Já mudou, Carlos. E você sabe disso. Vocês têm duas escolhas: confessar o que fizeram e devolver o que me roubaram, ou eu levo isso para a polícia e garanto que vocês percam tudo. A decisão é de vocês. Carlos tenta argumentar, mas Alberto e Miguel o interrompem. Chega, Carlos. Não vale a pena. Vamos devolver o que é dele. Carlos grita de raiva, mas percebe que está sozinho. Ele se vira para Eduardo, derrotado. Você venceu. Mas não pense que isso acabou. Eduardo não responde, apenas observa enquanto Carlos sai furioso da sala, seguido pelos outros dois sócios. De volta ao galpão, Eduardo e a menina comemoram a vitória. Ele se senta em uma cadeira velha, exausto, mas aliviado. Você foi incrível hoje. Não teria conseguido sem você. Você também foi incrível. Finalmente acreditou em si mesmo. Eduardo a observa por um momento, emocionado. Eu nunca disse isso antes, mas... obrigado por aparecer. Você me deu uma segunda chance. Eu só queria te conhecer. Acho que agora sei quem você é de verdade. Eles compartilham um momento de silêncio. A conexão entre eles finalmente solidificada. Eduardo está no escritório, revisando os documentos. Ele observa a menina, que está desenhando no canto da sala, usando um pedaço de papel e uma caneta que encontrou. Eduardo suspira, cansado, e finalmente se aproxima dela. Você está sempre desenhando. O que tanto rabisca aí? A menina levanta o desenho, que mostra uma espécie de diagrama com números e formas geométricas. É só um projeto. Eu gosto de desenhar coisas que podem funcionar. Eduardo pega o papel e o observa com cuidado. Ele percebe que, apesar da simplicidade, há algo complexo na forma como ela conecta os elementos. Quem te ensinou isso? Minha mãe. Ela sempre dizia que eu tinha um jeito especial de ver o mundo. Então, ela me dava livros. Muitos livros. Eduardo hesita, mas faz a pergunta que vinha evitando desde o começo. E, qual é o seu nome? A menina ergue os olhos, surpresa. Você nunca perguntou. Ele parece desconfortável, mas espera pela resposta. É Sofia. Eduardo repete o nome em voz baixa, como se estivesse experimentando algo precioso. Sofia. É um nome bonito. Ela sorri pela primeira vez, um sorriso tímido, mas sincero. Eduardo está sozinho na sala da mansão. Ele olha para a foto de sua ex-esposa no álbum. Flashbacks começam a surgir. Ele e sua esposa discutindo na antiga sala de estar. Ela reclama que ele está sempre ausente, obcecado com o trabalho, enquanto ela tenta lidar com tudo sozinha. Ela deixa a casa, carregando uma mala, enquanto Eduardo fica parado na porta, sem tentar impedi-la. De volta ao presente, ele fala em voz baixa, como se estivesse conversando com ela. Eu não sabia que você estava grávida. Não sabia que estava deixando algo tão importante para trás. Ele pega a carta que encontrou no cofre, escrita pela ex-esposa, e lê novamente. As palavras parecem ecoar em sua mente. Eduardo, se um dia ela te encontrar, dê a ela o que eu não consegui, uma família. Ele nunca havia entendido o que ela queria dizer com aquelas palavras. Só agora ele se dá conta. Ela falava da Sofia. Eduardo sente os olhos se encherem de lágrimas, mas logo as enxuga, determinado. Eduardo e Sofia começam a transformar o galpão abandonado em um pequeno centro de operações. Apesar de ainda estar empoeirado e com equipamentos antigos, há uma energia de renovação no local.
Sofia desenha projetos em uma grande mesa improvisada, enquanto Eduardo organiza os documentos devolvidos pelos antigos sócios. Em um momento de pausa, Eduardo observa Sofia enquanto ela trabalha, a língua levemente para fora, concentrada. Ele se aproxima com um sorriso discreto. Você trabalha mais duro do que muitos adultos que eu conheço. Sofia olha para ele, rindo timidamente. Minha mãe sempre dizia que, se você quiser mudar o mundo, tem que começar com trabalho duro. Eduardo fica em silêncio por um momento, lembrando-se da ex-esposa. Ele finalmente pergunta o que vinha guardando. Como ela era? Sua mãe. Quero dizer como você a via. Sofia pausa o que está fazendo. Ela era gentil, mas muito forte. Sempre me dizia que as pessoas podem cair, mas nunca devem ficar no chão. E ela falava muito sobre você. Eduardo a encara, surpreso. Sobre mim? O que ela dizia? Que você era o homem mais inteligente que ela já conheceu. E também o mais teimoso. Eles riem juntos, mas Eduardo sente um aperto no peito. Eu deveria ter estado lá para ela. Para vocês. Sofia toca a mão dele, num gesto de ternura que ele não esperava. Você está aqui agora. Isso importa. Sofia, você já pensou no que quer ser quando crescer? Ela olha para ele e sorri. Eu já sei. Quero ser como você. Mas com menos teimosia. Eles riem juntos, e Eduardo sente que, pela primeira vez em muito tempo, o futuro está cheio de possibilidades. Carlos e seus comparsas foram obrigados a devolver o que roubaram de Eduardo. A empresa de Eduardo e Sofia, agora chamada oficialmente de ES-Tech, em homenagem às iniciais de ambos, começa a se expandir rapidamente após o sucesso na feira de tecnologia. Investidores enviam propostas, e o nome de Eduardo volta a ser respeitado no mercado. A mansão, antes um lugar de sombras e decadência, agora está cheia de vida e energia. Sofia trabalha em sua própria estação de trabalho no escritório principal, enquanto Eduardo lida com reuniões constantes. Nem todas as tempestades destroem. Algumas constroem pontes para um futuro que jamais poderíamos imaginar. Na sala de reuniões da empresa, uma placa na parede chama a atenção. Nunca é tarde para recomeçar. Mas o verdadeiro sucesso está nas conexões que construímos. Enquanto Sofia trabalha em um novo protótipo, Eduardo a observa de longe, sorrindo, sabendo que ela não é apenas o futuro da empresa, mas o legado mais importante de sua vida. Algumas tempestades não vêm para destruir. Elas nos ensinam a crescer. E as maiores vitórias não estão no que conquistamos, mas nas pessoas que nos ajudam a vencer. Esta história não é apenas sobre negócios ou superação. É sobre laços, sacrifícios e o poder de recomeçar. Assim como Eduardo e Sofia enfrentaram desafios e encontraram força um no outro, todos nós temos a chance de transformar nossas tempestades em oportunidades. Agora é a sua vez. Reflita sobre os vínculos que você pode fortalecer. Encontre coragem para enfrentar seus próprios desafios. Lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Se esta história te inspirou de alguma forma, compartilhe suas reflexões com alguém importante para você. Porque, no fim, são as conexões que realmente nos transformam.